está observando muito sobre a questão de a prática das instruções e da misericórdia do Eterno. Uma coisa está atrelada à outra. Porque, na maioria das vezes, a gente vai errar. A maioria não, né? Esperamos que na minoria das vezes, né? Mas, em suma, todo ser humano ele é propenso em alguns momentos da sua caminhada e ao decorrer de um ano inteiro. Imagine, se toda semana a gente está aqui suplicando a graça do Eterno, imagine um período de um ano inteiro, né? Como é que a gente não está suplicando a sua misericórdia? E a gente vai ver o ponto máximo dessa súplica por misericórdia daqui a pouco na festa de Yom HaKippurim. Porém, se a gente bem soubesse, a gente não estaria clamando pelo perdão da sentença que foi contrária a nós. A gente deveria estar praticando e buscando ser réu de um mínimo de transgressões possíveis. E é isso que é o pensamento de você da festa do toque de shofar, né? Do soar das trombetas, que é o julgamento que o Eterno dará das suas ações ao decorrer de um ano. Então, o julgamento é agora. Tanto é que todas as vezes que aparece, é o que a gente vai estudar na festividade, todas as vezes que aparece o toque da trombeta, aparece atrelado o dia do juízo, em que o Eterno trará juízo sobre toda a terra. Então, se vocês já se atentaram, já começaram a fazer alguma leitura sobre o tema, vocês vão observar esse link, né, entre as duas situações. Toque da trombeta e juízo, toque da trombeta e juízo. Yeshua disse que virá num grande soar de trombeta, né? O apóstolo Paulo fala sobre isso várias vezes. Por quê? É o dia que haverá o juízo. Yeshua não vem mais para conversar. Ele vem já para trazer o juízo sobre toda a terra. Ele é o responsável pelo Eterno, ele foi atribuído ao Eterno para ele fazer essa reunião de todo mundo, colocar ali o seu tribunal e começar o julgamento. Só que dessa vez não tem escapatória, porque aí já não tem mais como voltar. Na maioria dos casos está todo mundo já morto. Quem é que vai se arrepender já morto? Não tem o que fazer. Então, a gente não sabe como vai ser, como a irmã Linda falou, esse ano. Se vai ser decretado nesse ano o período aí da morte, nesse período de um ano que a gente vai ter aí, a morte de alguém, que não aconteça, né? Que a gente esteja aí como já há vários anos juntos nessa caminhada. Porém, a gente só tem um hoje, só tem um agora. A gente não sabe se na próxima festividade a gente vai estar todo mundo vivo. Então, o horário de arrependimento não é amanhã, não foi ontem. É hoje. É hoje. Por isso que Moshe todas as vezes dizia: acontecerá que no futuro, não. Ele diz hoje, Tony, hoje, se vocês se arrependerem hoje, as palavras que eu digo para vocês são hoje. Então, o local que mais aparece a palavra Rayon na Escritura é na Torá. Que ela é atual. Ela é sempre atual. E sempre será. Eu coloquei uma imagem aqui, se vocês não têm como ver, mas eu vou virar aqui o computador. Olha como é. Achei maravilhosa. O que é? Vindo uma tempestade ali, e o cara tá levantando as ondas do mar e colocando o lixo embaixo. Tá vendo? Adianta de alguma coisa? Esconder a turbulência que tá vindo, ele esconder no mar, com a vassoura escondendo no mar. É você querer esconder algo que vai chegar a hora que vai vir à tona. Então, nessa porção aí, Nitzavim, né, e a porção Vayeler, a gente vai estudar rapidamente a porção Vayeler. Eu coloquei como maldições ocultas. E justamente nesse dia do juízo, o Eterno trará exporá tudo aquilo o que o ser humano achou que estava escondido. Então, tanto é que a irmã Márcia citou, né, que ele vai tomar os céus e terra como testemunho. Será que são fracas essas testemunhas da terra? Elas até hoje não passaram e até o final dos tempos não passarão. Por isso que o Eterno fará novos céus e nova terra. Por quê? A terra e o céu sempre vão ser testemunha contra as obras do ser humano. Por isso que vai precisar de novos céus e nova terra, para não ter testemunha contra ele, contra o ser humano. Ele fará uma limpeza total para que não haja mais essa testemunha dos pecados do ser humano, da humanidade. Porque o pecado contamina a terra, como o Eterno disse, né? Da terra clama o sangue do teu irmão, no caso lá de Abel, né? Então, o ser humano até hoje, ele contamina a terra. O profeta Isaías fala sobre isso também,
que a Terra é contaminada por causa das nossas transgressões, ou seja, que o sistema, todo o planeta, é contaminado pela transgressão do ser humano. Então vai chegar o dia em que o Eterno convocará essas testemunhas e será exposta até aquilo que a gente nem imaginava, tinha se esquecido há muitos anos que tinha feito, e não se arrependeu, e continua praticando, continua fazendo. Então, tanto que vai chegar um ponto nessa porção que vai falar que o Eterno vai apagar o nome debaixo do céu. O que é apagar o nome debaixo do céu? É você ser condenado no julgamento. Por que há condenação? Porque não há arrependimento. O arrependimento, meus irmãos, é a chave que muda aí o destino da sentença. É o habeas corpus, a gente pode dizer, de uma sentença. O Eterno está ali, você já está condenado, mas o Eterno te dá mais uma chance. Uma pergunta que eu faço: aquelas pessoas que são condenadas e são soltos por liberdade condicional, não já diz, né? Condicional. Se ela voltar a escorregar, o que acontece com ela? Preso de novo. Preso de novo. Preso de novo. Então a gente só é liberto do pecado quando a gente confessa e deixa. A gente abandona a transgressão. Então, todos, sem exceção, não terão como esconder as suas transgressões. A tempestade está vindo, e o dia do Eterno é tido como que uma grande tempestade, uma grande tormenta. Não há ninguém que vai conseguir escapar dessa tempestade. É como num deserto. Porque o Eterno escolheu um deserto e ele trouxe, se vocês pegarem o relato da Escritura, é como se fosse uma tempestade daquelas de temporal, magnitude mais alta, vai acabar com tudo. Uma vez eu me lembro, em 2007, eu estava num apartamento lá no IPSEP e deu uma chuva. Nessa época eu dormia numa esteira no chão. Eu estava passando numa baixa. Aí tinha um colchonetezinho, eu me deitava e deu uns relâmpagos, uns trovão tão grande que quando estava lá, eu nem acreditava em Deus, mas eu estava orando aí, dormindo. Eu disse, não vou me arrepender da minha. No outro dia eu estava do mesmo jeito. Mas o chão tremia, rapaz. O relâmpago parecia que estava dando o trovão, parecia que estava dando em casa. O prédio balançar assim. Meu pai, que é isso? Imagine você num deserto que não tem onde se esconder. Tudo assim, não tem uma árvore para você se ir para baixo, que é errado até, né? É errado até. Você ir para debaixo de uma árvore, mas não tem uma árvore para você esconder, não tem uma casa, não tem nada. E você tá vendo um raio caindo, um barulho, a nuvem escura, um barulho enorme saindo, a voz do Eterno no meio dessa nuvem. Deixa disse que não tem outro dia igual, né? Não terá outro dia. E assim será o dia do juízo do Eterno. Não haverá ninguém que vai ter arrogância e prepotência para poder levantar a cabeça e dizer eu consigo desafiar isso aí. Não. Será algo inimaginável, né? De tão tremendo que será, para que todo ser humano se bote de joelho pedindo perdão. Pedindo que o Eterno perdoe as suas transgressões, porque a natureza é a única coisa que o ser humano ainda não conseguiu controlar. Ele controla tudo, menos a natureza. Tanto é que a gente vê, né? Um catástrofe natural aí, quando acontece, meu amigo. O Rio Grande do Sul mesmo agora, se tinha gente arrogante ali, o nariz baixou na hora. Ah, mas eu tenho muita propriedade, eu tenho isso, tenho aquilo, minha propriedade. De tudo. Porque não tem como controlar. Então, basicamente, as maldições ocultas serão expostas. Quem quer mais tratar um tema ali, a irmã perseguiu a mim. No finalzinho do capítulo 29. E no livro de Devarim, no capítulo 29, versículo 10, diz o seguinte: quem tiver com a escritura física aí é bom abrir, né, para ir acompanhando, viu? O ideal é trazer a escritura física, não celular. 29, versículo 10. Vós todos estáis hoje perante Adonai, vosso Elohim, os capitães das vossas tribos, os vossos anciões, os vossos oficiais, todos os homens de Israel. Ou seja, não só eles. No versículo 11 diz: os vossos meninos, as vossas mulheres, o estrangeiro que está no meio do vosso arraial, desde o rachador da lenha até o tirador da vossa arma. Ou seja, desde os mais altos e sublimes postos que tinha de Israel, até as mulheres, crianças e também aqueles que faziam o mais baixo dos serviços sociais da época de Israel, que eram os escravos estrangeiros, que eram contratados para tirar água e rachar lenha. Todo mundo estava ali reunido.
para entrardes na aliança de Adonai, teu Elohim, e no seu juramento que o Adonai, o teu Elohim, que hoje faz convosco. Então, todas as instruções do Eterno estavam dispostas a quem? Desde o mais alto até o menor. Porque o Eterno não faz distinção de ninguém. Seja estrangeiro, seja natural, seja quem quer que seja. Porque a partir do momento que o ser humano se dispõe a obedecer ao Eterno com todo o seu coração, ele passa a ser um dos seus filhos. Independentemente da sua posição social, independentemente da sua nacionalidade, independentemente do que quer que seja. Se é homem, se é mulher, se é criança, se é adulto, se é velho, todos estão diante do Eterno e essa aliança está disposta. Agora, se vocês observaram, essa aliança é uma nova aliança. A gente tem a aliança do Eterno que foi dada no Monte Sinai. O povo estava no Sinai? Não. O povo estava diante da terra de Canaã, do outro lado do rio, para eles entrar. Eles estavam muito distantes do Monte Sinai. 40 anos depois de quando foi dada a aliança. Então a gente está vendo aqui a nova aliança. Ou aliança renovada. Uma nova aliança, literalmente. Nova aliança? Exato. Quer dizer que a outra foi quebrada? Não. Uma nova por quê, meu irmão? Também se entender como renovada. Porém, entenda bem, renovação é com quem já foi feito. Você transgrediu, você renovou. E quem fez a aliança lá no início, a maioria estava morto já. Então como é que é renovada? É uma nova, com alguém que nunca tinha visto aqui. Nova pessoa que está na pessoa. Que está o termo da aliança em si é o mesmo. Só que existiam novas pessoas que estavam entrando ali que iam aceitar essa aliança. Então, essa aliança está disposta e é nova, ela é zero e pode ser usada em sua plenitude por qualquer pessoa do mundo. Tem aqui mais na frente aí o texto que fala que todos que estavam lá, que o senhor vai falando aí, É isso aí. aqueles que vão estar ainda, né, que não estão aqui e ainda vão estar. Isso. Que para ele Isso. E para eles é nova, né? Para quem quebrou, é uma renovação. Para quem nunca teve, é novo ou não é? Não é que pode ser renovado se não. Só um minutinho, desculpa. Sim. É porque eu entendi bem isso aí que você falou. Aproveitando que é nova, que nesse sentido aí, que é da mesma forma como o Eterno fala sobre quando ele deu a aliança em pedras, depois ele daria uma nova aliança. Por que seria uma nova aliança? Porque não seria mais em pedras. Seria escrito agora no coração. Então, antes não era escrito no coração. Não tinha sido, ele tinha sido passado para Moshe através das pedras, para o povo obedecer e entender. Mas no nosso dia a gente não recebeu as pedras. As pedras ficaram lá para trás, mas recebemos dentro do nosso coração. Isso é novo. É uma nova aliança nesse sentido. Mas mesmo essa Os mesmos. Para a gente, novo, em hebraico é Hadash. Hadash é quando a lua vai se renovando a cada ciclo, né? Porém, para quem está vendo a primeira vez ali, é como se fosse uma lua zero, nova, zerada ali. Veio de Hadashah, nova. Exato. Então, pode ser aliança renovada como nova aliança também. Aliança nova. Uma pergunta. Pode? Essa aliança não foi feita desde Noé? A mesma aliança que fez para Noé, fez para Abraão. E ele... A aliança que ele fez com Noé foi para que não destruiria o mundo em águas. Era uma aliança ali. Mas já viu os mandamentos, né? A Torá sempre existiu, mas a questão de aliançado, a aliança em si, com um termo de aliança, foi dada no Monte Sinai. Né? Isso aí. Enfim. Então, o Eterno, meus irmãos, ele convida a todo mundo a entrar nessa nova e, para alguns, renovada. Né? Porque tem muita gente aqui que participou de alguma religião e tinha a instrução do Eterno, buscava ali, mas não fazia em sua plenitude e quebrava essa aliança. Então você pode renovar. Notícia boa é essa. Para quem está chegando agora que nunca conheceu, para você é zero. Ela está inalterada, ela está novinha, 0 quilômetro. Por isso que eu difícil trocar. Sim. Então, para todos nós, no português, a gente tem essa condicionante de saber que é nova. Para quem está chegando agora, é zero. Como se nunca... Ninguém mexeu nela. Inalterada. Já teve, vamos dizer assim, já
já participou de, como diz assim, de uma reunião de texto vasto, e abandona e volta. É uma nova aliança, né? Vai ser renovada, né? O ideal é que a pessoa que já teve esse conhecimento com o Eterno, né, que ela não abandone, né? Mas não te abandona. Mas assim, né? Porque se a gente observa quem rejeita quebra essa aliança, né? É difícil renovar, né? Porque você desfez da verdade, literalmente. Versículo 13. Alguém pode ler aí? Para que hoje te confirme por seu povo, e ele te seja a ti por eterno, como entendi, como jurou teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. 14, 15. E não somente convosco faço este conselho, este juramento, mas com aquele que hoje está aqui, em pé, conosco perante o Eterno, nosso Criador, e com aquele que hoje não está aqui conosco. Exatamente. Então, essa aliança que está sendo oferecida, que está sendo proposta para essas pessoas que muitos deles não estavam naquele grande dia, né? Que o Eterno desceu do céu a sua palavra e muitos deles não estavam ali. Então, Moshe está renovando essa aliança com o povo de Israel e trazendo como se fosse uma nova aliança para aqueles que não conheciam. Então, ele trouxe tudinho descrito novamente. Vai escrever, a gente vai ver nessas porções aí, escrevendo tudo de novo na Torá e dizendo que essas palavras, o povo de Israel seria julgado a partir daquelas palavras. O julgamento do povo de Israel não é por o que vai acontecer no futuro. Por isso que ele diz, olha, vocês serão julgados pelas palavras que vos digo hoje. Não é pelo que vai acontecer no futuro. Não. O termo de aliança é as palavras que eu estou escrevendo aqui diante de vocês. Estou escrevendo, tá vendo? Essas palavras aqui. Não é outras não, é essas aqui. Pronto, vou deixar tudo escrito diante da arca do testemunho para que vocês, toda vez que for fazer alguma besteira, vão lá e consultem. E sem contar que, a gente vai ver mais adiante, e Moshe, ele vai pedir para que essa aliança seja lida a cada 7 anos de novo, na sua integralidade para todo o povo. Então, eu trouxe um slidezinho aqui que diz, né? A nova aliança foi dada por Moshe. Essa nova aliança que foi proposta está disponível até os dias de hoje. Ela é atual, pois como vimos acima, Moshe estende essa nova aliança para todos aqueles que praticarem as instruções do Eterno em qualquer momento da existência da humanidade. Então não é por um dia, por 2, por 3, não. Não foi só para aquelas pessoas que estavam ali. Moshe estende isso para quem? Para o futuro. Não é só para quem está aqui, mas quem vive depois da gente aqui. Geração por geração. E no livro de Devarim, capítulo 29, versículo 18, diz... Alguém pode ler aí? Que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem filho, cujo coração hoje se desvie do Eterno, nosso Criador, e vá servir aos deuses desta gente. Para que entre vós não haja raiz de que fel e absinto. Exato. Então, o plantio, meus irmãos, da semente do Eterno, da palavra, o que é que ele gera? Ele gera esse fel, esse amargor, né? O absinto é o amargor. Não. O plantio da semente, que a palavra do Eterno tira como uma semente, ele traz para todos que estão à volta a doçura. Alguém que é afável, uma pessoa boa de se conviver, uma pessoa fácil de se viver, que não se irrita facilmente, que não destrói a propriedade do próximo, que é confiável. Porém, quem é desobediente às instruções do Eterno, é plantado nele a semente de quem? A semente do maligno, do mal. Que o resultado é o quê? São raízes que se enraizam sobre o coração do ser humano e vai trazer sobre aqueles que estão à volta o amargor e o veneno. Você vai envenenar a vida dos outros. Em vez de você trazer vida, saúde e prosperidade à vida dos outros. Um dos julgamentos da Apocalipse é viu a pedra com algo dos céus e um expulso absinto que vai cair sobre o mar. Ele vai justamente amargar as águas do doce. Exatamente. Perfeito mesmo. Então, o absinto, o amargor, traz isso para a humanidade.
que é justamente como o povo rejeitou o Eterno, o que é que o Eterno vai fazer? Vocês não querem algo amargo, fel, a gente vai mandar para você. Entendeu? Então, cada um vai receber conforme a sua atribuição. Por isso que João fala sobre raiz, sobre a árvore será cortada na raiz, né? Ou seja, o que é que vai ser cortado na raiz? Toda árvore que não dá fruta, toda árvore que não pertence ao Pai, que está no céu, será cortada, arrancada pela raiz e lançada no fogo. Ou seja, a raiz, que é esse amargor de vida, que está no meio, às vezes, do povo de Israel, vai ser arrancado. Porque vai ser levado o quê? Como é que vai ser arrancado uma raiz? A raiz está todo mundo está vendo a raiz? Não. Está encoberto. Ninguém está vendo. Mas o Eterno, no dia do juízo, ele vai trazer à tona tudo que está encoberto. Ele vai levantar tudo e mostrar as profundezas das raízes do coração do ser humano. Ele vai tirar da terra o que o ser humano tem arraigado. Então, se a pessoa estiver por fora, ser uma árvore bonita, mas embaixo sua raiz for podre, cheia de veneno, de fel e amargor, vai chegar o dia que vai se levantar e vai demonstrar tudo o que ele é. Que humilhação será, né? Exato. Versículo 19 e 20. Deixa Leia. os irmãos aí também dar 19, 20. Ninguém, Capítulo. Isso. ninguém que ouvimos a palavra desta maldição invoque uma bênção sobre a mesma. E pense e terei paz, ainda que persista em seguir no no próprio caminho, para acreditar, seres bebediz. O Senhor não lhe quererá perdoar, mas se inflamar de seu zeloso contra esse homem, e toda a maldição escrita neste livro cairão sobre ele, e o Senhor apagará o seu nome debaixo do céu. Exatamente. Então, pode ser que alguém, com o seu pensamento, né? A minha raiz é amarga, mas eu estou no meio do povo ali e ninguém está vendo. E ele se abençoar a si mesmo. Ele vai dizer, não, eu vou ter paz, eu terei shalom, ainda conforme o parecer do meu coração. Para se acrescentar a sede e a bebedeira, ou seja, ele vai continuar fazendo o seu erro, querendo, às vezes, apagar aquele seu mau caminho com coisas que façam delirar, façam com que ele saia desse mundo, né? Como a gente vê hoje. A turma se entrega às suas paixões, né? Cada um a sua paixão para poder esquecer o caminho errado que está seguindo. Uns vão beber, outros vão dançar passinho, outros vão fumar outro tipo de negócio, né? Vão fumar coentro, cachimbo da pai, vão usar roupinol, o que quer que seja, todo tipo de negócio, para endoidar, né? Na cabeça ele tá fazendo. Se meter em tudo quanto é de coisa. Em jogos, prostituição, qualquer coisa. Outros vão se enfiar no trabalho, se ficar igual a tio Patinhas, Guardando dinheiro. nadando dinheiro e segurando. A pessoa passando ali de fome e o cara, não, isso aqui não, vou botar no meu cofre. Cada um tem a sua alucinação, a sua loucura. Então, um dos exemplos aqui que a Moshe citou, que na época dele o que é que tinha, o quê? Os caras que iam tomar cachaça. Então, no versículo 20 ele fala, né? Adonai não lhe perdoará. Por quê? Essa pessoa, ele não se arrependeu. Ele fez como a gente viu no início da imagem. Ele está vendo que está vindo a tempestade, mas ele disse, eu vou esconder aqui, ó, porque essa tempestade, quando passar, ela não vai nem ver isso aqui. Mas não, o Eterno vai arraigar e mostrar tudo. Essa pessoa que está querendo vai passar vergonha. Essa pessoa que está querendo esconder a sua transgressão, ela vai ser exposta. E no versículo 21 diz, Adonai separará para o mal de todas as tribos de Israel, conforme todas as maldições da aliança escrita no livro da Torá. Versículo 29, já ponto 29. Aí a gente tem um texto que é muito enigmático. Porém, observe o contexto. O que a irmã Márcia estava falando. Observe o contexto. As coisas encobertas pertencem a Adonai, vosso Elohim. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta Torá. O que se fala aí no contexto de revelados e escondidos? As transgressões.
Questão do ocultismo. Exatamente. Então, não cabe a nós a gente querer investigar a vida do próximo, o que é que ele está fazendo escondido, o que é que ele está fazendo na casa dele. A gente só pode, como a gente aprendeu num estudo que a gente teve na terça-feira aqui, a gente só pode julgar as pessoas, foi no próprio Shabat, uma das porções. A gente só pode julgar conforme a reta justiça. Aquilo que a gente está vendo. Eu estou vendo meu irmão aqui transgredindo o Shabat. O que é que eu vou fazer? Disse, meu irmão, cuidado, meu filho. Isso não é um julgamento, é você um alerta a ele. Não é você condenar, é primeiro você, mas você vai olhar. Poxa, mas eu também transgrido, então eu não posso nem falar por mim. Porque eu já transgrido. Mas eu não transgrido o mandamento da Torá. Então eu estou vendo ele transgredindo ali o Shabat, eu vou falar com ele, meu irmão, não faço não, meu, isso aí tá errado. É meio que tá escondido. Eu tenho como fazer? Não. Não, mas as coisas encobertas pertencem a Adonai. Ou seja, o Eterno vai trazer à tona. É com o Eterno. As reveladas, porém, pertencem a nós e aos nossos filhos. Ou seja, para que a gente possa ver o erro e não cometer. Para que cumpramos todas as palavras da Torá. Por quê? O erro dos outros é um testemunho para nós. Exatamente. Então, o que não foi revelado de transgressão, o Eterno já... Por isso que Apocalipse 20, verso 1 e 15, está aqui correlacionado. Já diz que todos comparecerão dentro do trono. Exatamente. Toda a língua confessará seu pecado e dará conta e juízo ao Eterno. A gente tem que confessar enquanto ainda há tempo, né? Justo. Enquanto a gente ainda está pelo caminho. E se arrepender, né? Porque quando chegar lá vai ser um dia não muito confortável, né? Tanto que muito tempo eu pensei, né? E até hoje também a gente pode entender isso, que esse texto, versículo 29, as coisas encobertas com relação ao Eterno, ou seja, a parte do Eterno, ou seja, que existem mais coisas escondidas na Torá. Existe. Tanto que tem um versículo de Provérbios que diz que as coisas, a honra do príncipe é descobrir o que está encoberto. Não é isso, Lula? Provérbio, né? E é uma honra você descobrir algo que o Eterno quis. Quem cobra esconder a honra a gente descobrir. Exatamente. A grande honra é a gente descobrir aquilo que o Eterno trouxe. Tanto que se você olhar os textos em hebraico mesmo, existem palavras de sequência de letra equidistantes. Às vezes aparece o nome de Yeshua num texto desse. Às vezes aparece a palavra Teshuvah. Aparece a palavra Torá também em alguns textos. Tem um texto que eu fiquei impressionado quando fala dos homens que foram enforcados de costas para o tabernáculo, quando aquele Zimri, ele pegou uma mulher de onde, meu Deus? Um habito não, ela era de Midian, a midianita. E fala que os príncipes foram encorpados. O Eterno disse: pega esses homens e o enforque de costa para o tabernáculo. De frente para o sol. De frente para o sol. Aí, se você olhar o texto em hebraico, aparece a palavra Torá ao contrário. Veja que interessante. Ou seja, do mesmo jeito que eles se voltaram de costa para a Torá se voltou de costa para eles. Passou a vergonha. Passou a vergonha, na frente de todo mundo. Então, do mesmo jeito, a gente pode atribuir esse texto também para as coisas que o Eterno esconde ali na sua Torá, que pertencem ao Eterno. Porém, custa nada a gente averiguar. Agora, se a gente busca muito isso, vira o quê? Ocultismo, né? Que existe muito ocultismo, muitas coisas que o ser humano quer enxergar alguma coisa ali que na realidade não existe. Não existe. Aí ele supõe tudo que tem ali. Pressupõe tudo. Por isso que existem os 4 níveis de interpretação do texto. São bestadas. Só que, além de começar daqui com os irmãos, que tem gente que não busca nem a Torá. Mas quer buscar o mundo da Cabala. Não busca nem a Torá. Quer ver o Zohar, quer ver o Talmud. Não, você lê uma Torá? Você lê uma Bíblia? Não, você tem que buscar uma coisa que você não entende. Exato. Está bem coberto. E tem gente que lê, e tem gente ainda que é pior, tem gente que lê a Torá, mas nega ela e quer ir para a Cabala, quer ir para o Zohar, quer ir para não sei o que mais. São livros que são aprendizados que, se você está firme na Torá,
e você vai lá, você vai conseguir discernir o que procede do eterno. Tem muita coisa que realmente, Tem equilíbrio, né? tem muita coisa que é maravilhosa, que procede do eterno, o pensamento em si. Tem coisa que não tem desconsciência nenhuma do eterno. Que na realidade, tem casos que você vai até abandonar o eterno por pensamentos que são contrários à sua palavra. Exatamente. Porque não é nem a intenção do rabino estar ali, porque se ele falasse da forma que a gente lê hoje e tivesse tenendo, ele era apedrejado ou até morto pelos seus. Na realidade, é a sua forma de pensar. Porque, na maioria das vezes, o que eles estão fazendo é um midrash. O que é um midrash? É você contar uma história para que as pessoas possam entender. Uma vez eu lendo, tem um site muito bom que fala sobre o Talmud, eu pesquisando sobre uma porção, achei um texto, eu achei um absurdo aquilo ali, cara. Eles conversando, não lembro bem a história, mas eu vou contar rapidamente para vocês entenderem. Contando que um rabino, certa vez, estava tendo uma discussão no céu para determinar sobre a questão de um determinado mandamento, parece que era sobre lepra, e convocaram um rabino de terra para poder ir lá no céu, para poder dar o veredito dele sobre aquele mandamento. E na realidade, foi pedir a ele a informação sobre o mandamento para poder dar o seu veredito. E esse rabino foi lá e deu o veredito e todo mundo concordou com ele. Inclusive, o Talmud diz, tem um patrão que diz que o Eterno pede oração por ele. Até ele. O eterno de velório bonito. Mas entenda bem. Aí eu fui ler todo o contexto. No final ele vai dizer que isso é uma ilustração para dizer o quanto esse homem tinha conhecimento sobre aquele mandamento. Entendi. Enfim, eles usam exemplos esdrúxulos, assim, muito exacerbado para poder todo mundo ficar chocado. Mas depois ele vir com a história verdadeira. Exatamente. Pronto, tem uma história sobre, eles falam sobre o Rabino Akiva, né? Que era um grande erudito lá do expoente. Eles falam que ele foi preso e todo dia levava-se água e pão para ele. Chegou no momento que os guardas chegaram e disseram: olha, você não vai mais receber tanta água, você recebe bem pouquinha água. Aí quando deram para ele, isso para dar a importância do Netilat Yadai. Aí quando deram água para ele pegou aquele pouquinho d'água e lavou as mãos. Ele não bebeu. Aí os rabinos disseram: mas você não vai ter água para beber, rapaz? Mas ele disse: não, mas é melhor eu morrer de sede do que transgredir a tradição. Ou seja, aconteceu realmente isso? Não. Mas eles estão dando uma ênfase, a importância que se deve ter. Por quê? O cara que tem muita água não lava as mãos, mas ele vai ter o exemplo do rabino, que é um homem erudito, que com pouca água, mesmo assim, ele preferiu lavar as mãos. Então, você que tem muita água disponível, você não vai deixar de lavar as mãos. É um exemplo. Eu estou dizendo assim que quem não entende vai olhar esses ao extremo e vai imaginar que o pessoal não herege, é isso, aquilo outro. Mas não é para você aquele ensino. Você não foi criado nessa cultura. Você não entende o que esses homens estão falando. Eu não posso julgar e dizer que eles são ímpios, nem que estão falando heresia. Eles estão dando histórias. A gente vai ver, tem uma parábola de Yeshua, tem várias parábolas de Yeshua que são nessa base aí. E são totalmente fora do contexto. A parábola do semeador. O cara é contratado, o cara é pago para semear. E ele sai desperdiçando as sementes no meio do caminho. Ele joga uma no meio do coisa, joga outra no meio das pedras, tudo isso. Que danado de semeador é esse? Serve para que um homem desse? Tu contrataria um cara desse, olha? De forma alguma, só perdi a minha semente. Só que na parábola o semeador é o eterno. E aí? E aí? Tu não contrataria nem o eterno. Entendendo o que eu estou dizendo? Então, às vezes, a gente vai e julga as pessoas sem entender a interpretação verdadeira. Exato. Vamos dar continuidade, senão a gente não termina, não. Devarim 30, versículo 1 diz: alguém pode ler aí? 1, 2 e 3. Moisés disse ao povo: eu já anunciei a vocês as bênçãos e as maldições que o Eterno, por meu Deus, mandar. Quando ele quiser cair sobre vocês, os castigos. Isso é o 30. Esse é o conhecimento. Tanto que a Bíblia do irmão aí, acho que é de outra versão. Eu vou ler da daqui. Deixa eu ler aqui da outra versão. Não, já estou lendo. Quando vierem
sobre ti. A sua é pior ainda, meu irmão. Essa daí é que a gente... Ó, aqui, agora você sabe. Eu vou ler aqui. Aqui, deixa eu ler aqui, peraí. Isso aqui Eu eu ia te sei. dar uma... E virá e se passar, tá certo? Vá. Que quando todas as coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição, que eu estabeleci diante de ti, Perfeito. e tu as chamarás a lembrar entre todas as nações, onde o Eterno, teu Criador, te guiou, e te chuvar a teu Elohim, e vieres obedecer a sua voz, de acordo com tudo o que eu te mandei, neste dia, tu e teus filhos, com todo o teu coração e com todo o teu ser. Versículo 3. O 3 ainda. 3. Isso. Nisto então, o Eterno, o teu Criador, virá a teu cativeiro e terá compaixão sobre ti, e retornará e te ajuntará de todas as nações, onde o Eterno, o teu Elohim, tinha te dispersado. Então, observe que o Eterno começou a falar no capítulo 28 sobre bênçãos e maldições. Aí Moshe, no capítulo 29, que a gente está estudando hoje, semana passada foi isso, né? Hoje a gente está estudando e Moshe, no 29, propôs de novo uma aliança com o povo. Disse, olha, tem bênçãos e maldições, o que é que vocês vão escolher? Vê aí, viu? Aí o povo vai lá e ainda está indeciso. Aí o Moshe já dá uma dica. E vocês vão ser espalhados sobre todas as nações da terra. Mas vai chegar um momento que se vocês, como eu não estou propondo para o futuro, se vocês forem jogados fora da terra ali, forem expulsos, acabou a esperança? O Moshe está dizendo que, independentemente deles serem levados para fora ou não, se eles derem ouvido novamente a mesma palavra que ele disse, estava dizendo naquele dia, tanto é que diz, ó, no versículo 2, ó, e deres ouvidos a sua voz, conforme a tudo que eu te ordeno hoje. Ou seja, não é o que eu te ordenarei, não é quando vier o Messias e ele te ensinar uma nova Torá. Não. Tudo que eu te ordeno hoje, quando você estiver espalhado entre as nações, qual é a maneira de você voltar? A partir do momento que você voltar a obedecer a Torá. Com todo o seu coração e com toda a tua alma. Isso é amar o Eterno, é obedecer às instruções do Eterno. E no versículo 4 e 5 diz, ainda que os teus desterrados estejam na extremidade do céu, desde ali te ajuntará Adonai o vosso Elohim e tomará dali. E Adonai o vosso Elohim te dará a terra que teus pais possuíram, e possuirás. E também fará bem, e te multiplicará mais do que a teus pais. E no versículo 6 diz, Adonai o vosso Elohim circuncidará o teu coração, e o coração da tua descendência, para amares Adonai o vosso Elohim com todo o coração e com toda a alma, para que vivas. Então, a Torá, meus irmãos, a Torá, ela já fala do coração circuncidado. Coisa que nos escritos nazarenos, no Novo Testamento, Paulo fala lá sobre a circuncisão do coração, o pessoal pensa que é algo novo. Não, é porque o Novo Testamento é a circuncisão do coração. Antigamente era a circuncisão na carne. Mas a gente já viu a circuncisão do coração no livro de Deuteronômio, capítulo 10, no capítulo 12. A gente está vendo agora de novo. Qual é o condicionante para você retornar à aliança do Eterno? É você ter um coração circuncidado. Foi o que Aleph estava falando aqui no início. Ele citou um texto lá de Êxodo, em que o povo disse, olha, tudo que o Eterno falar, nós vamos fazer e depois ouvir. Aí o Eterno diz, que bom se eles fossem assim. Por quê? Por quê? Eu devia saber da brasileira. Não, porque essa condição que é perfeita para o Eterno. É você confiar sem ressalvas. Por que a circuncisão? A circuncisão é tirar uma barreira. A palavra orlá em hebraico quer dizer também barreira. Então, quando você retira aquela pele do prepúcio, é como se você estivesse tirando uma barreira. E quando você tira essa barreira, essa orlá do teu coração, da mesma raiz é que estava no muro de Jericó, essa palavra. Os muros de Jericó eram um orlá, eram uma barreira. Então, quando você tira essa barreira do seu coração,
O que é uma barreira? Aquilo que impede algo de acessar. Então, o que é que está impedindo as palavras do Eterno alcançar o teu coração? Essa barreira. Isso. Então, quando você tem o coração circuncidado, você não tem barreiras para o Eterno. Então, tudo que o Eterno falar, você vai fazer. Sem reclamar, sem questionar nada. É como um filho ou uma criança, bem educado, aquele menino de 5 anos de idade. O pai vai lá e diz, olha, eu não quero que você pegue nisso. O menino vai lá e você observa que ele não pegou. Chega a dar orgulho, né? Você vê aquilo ali. Rapaz, que educação desse menino. Por quê? Ele tem que pegar o negócio, mas ele está obedecendo ao pai, porque não é para ele. Tá difícil, viu? Hoje em dia, é mais fácil o filho dizer para o pai, eu não quero que você faça isso. Pronto, é o pai que obedece. Mas o que o Eterno é o que o ser humano pensa que faz com o Eterno. Eu determino, vê, o ser humano na prepotência dele, determinando o que o Eterno vai fazer. E ainda mais, né? Falando uma coisa que não tem nada a ver com a Torá, que o Eterno não mandou ele dizer nada, e ele ainda diz, eu estou falando, e foi Deus que mandou eu falar. A principal circuncisão não é a da carne. É isso que Paulo sempre falou. Tinha muita gente que tinha o prepúcio do seu órgão genital circuncidado, mas o coração era com barreira. Porque o Eterno dizia que era assim, o cara queria fazer assado. Isso não é exclusivo, não. Isso não é exclusivo da religião, não. Esse negócio que Deus disse, não. Isso era do povo de Israel. Sim. O cristianismo simplesmente conferiu a história. Até hoje tem. Deus mandou te dizer, não sei o que lá, isso aí já. Até hoje tem. Até hoje tem. Sim. Até hoje tem. Não é não? Tanto que teve um profeta que pegou o jugo de Jeremias e quebrou, não foi? Aí Jeremias disse, não, mas Deus mandou dizer, velho. Deus disse que assim como fez com esse jugo, assim será quebrado na muda. Aí o Eterno disse, tá valendo. Eu vou pegar um jugo ali pra tu. Quebra isso agora, Satanás. É. Então, no livro de Ezequiel, a gente vai ver os profetas falando sobre essa nova aliança. Sobre essa aliança, para muitos também, renovada. Por quê? Tem vários exemplos, mas eu cito esse de Ezequiel que é claríssimo. Porque a gente acabou de ver Moisés falando o quê? Que quando o povo fosse desterrado, fosse levado em cativeiro, e de lá se lembrasse do Eterno, guardando todos os mandamentos da sua Torá, com o coração circuncidado, sem barreiras, eles seriam retornados. E qual é a principal função de um profeta? Diga aí mesmo, você sabe? Profeta. É levar a palavra do Eterno. Perfeito. Não é falar de algo do futuro. E o futuro do além é o que ele mesmo está dizendo. Não. A principal função do profeta é fazer o povo voltar à palavra do Eterno. Não é nem ver o futuro, é ver o passado. A principal função do profeta é lembrar o povo do passado. Tanto que todos os profetas, sem exceção, eles sempre mandam o povo voltar. Se a principal função do profeta fosse falar sobre o futuro, ele simplesmente era um adivinho. Mas a principal, 90% dos textos do profeta, ele está falando sobre o passado. Por quê? A partir do passado, ele sabe o que vai acontecer no futuro. Então, muitas profecias, quando Jeremias fala lá que as mulheres vão comer natural não está? Tá. Já está escrito no livro de Devarim que a gente acabou de ver semana passada. Então, quando ele viu o povo em rebeldia, simples ele aplicar o que está acontecendo para o futuro. Diz, olha, vocês vão comer os seus filhos. Se vocês continuarem nessa desobediência, as mulheres vão comer os filhos. Por quê? Ele já viu o que o Eterno havia dito. Isso é ser um profeta. É você acreditar que as profecias que o Eterno já falou, desde a sua instrução, vão ser plenas e vão acontecer. E todas as profecias dão certo. É do mesmo jeito que você vê um cara que, poxa, esse cara é justo, tá fazendo tudo certinho. Você pode chegar para você dizer, meu irmão, se preocupe não, tá dando errado agora, mas vai chegar uma hora que vai dar certo. Tenho certeza que o Eterno vai te ajudar no momento correto. Por quê? Você sabe que aquela pessoa está agindo de uma forma justa. Então, quem está na bênção não pode ser amaldiçoado. Então, vou para carregar um minutinho. Enquanto isso, você nem aí, 36, versículo 17 até o 20. Daqui é hoje. Pode ler.
Porque Filho do homem, filho do homem, quando a casa de Israel habitar na sua terra, então a contaminaram com os seus caminhos e com suas ações, com a imundícia de uma mulher em sua separação. Tal era o seu caminho perante o meu rosto. Pode continuar, até o vídeo. Derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra, e dos seus ídolos, com o que a contaminaram. Vai até onde? Até o vídeo. Até o fim. Espalhei-os entre os gentios, e foram dispersos pelas terras, conforme os seus caminhos, e conforme os seus feitos, eu os julguei. E chegando aos gentios para onde foram, profanaram o meu nome, o meu santo nome, porque se dizia deles: estes são os povos do Altíssimo, e saíram da sua terra. Ponto. Então, o profeta está falando aqui algo que Moisés já havia dito que iria acontecer com o povo se eles fossem desobedientes. Aconteceu ou não? Aconteceu. Beleza. O profeta vai falar agora que vai acontecer e ainda não aconteceu. De que um dia eles retornariam à terra. Não aconteceu. O reino do norte não voltou ainda. Vai falar sobre serão um reino só novamente, as duas casas se tornarão em uma só. Isso no capítulo 37. Que os ossos secos, que é a casa de Israel, vão ressuscitar. Esses ossos secos estão ressuscitando agora. É a gente que está aqui. A gente é esses ossos secos. Porém, o profeta está falando de algo que já viu na Torá que ia acontecer. Moisés, a gente não acabou de ler, ele está citando Deuteronômio capítulo 30. Que ele sabia que o povo iria ser disperso, está aqui, e ele diz, mas não se preocupem. Vocês vão voltar. A partir de que momento? Vocês voltarem a praticar a Torá. Por isso que ele fala exatamente as mesmas coisas. A gente vai ver circuncisão do coração, vai ver prática da Torá, prática de tudo para poder eles voltarem. Vamos continuar? Ezequiel 36, versículo 21 em diante. Lê, irmão Carlos. Diz assim: mas eu os poupei, o meu santo nome, a casa de Israel que profanou entre as nações, para onde foi. Diz-lhe, portanto, a casa de Israel: assim diz o Eterno Criador, não é por vosso respeito que faço isso, casa de Israel, mas pelo meu santo nome, profanaste entre as nações, para onde vós fostes. Eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre as nações, a qual profanaste no meio delas. E as nações saberão que eu sou o Eterno, diz o Criador, quando eu for santificado aos seus olhos. E vos tomarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então espalharei água pura sobre vós, ficareis purificados de todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos, vos purifiquei, purificarei. Então, o profeta está falando exatamente o que Moisés havia dito. Sem nenhuma vírgula. Nada é novo. Nada é novo. Nada é novo. E a profecia que ele está dizendo aqui vai acontecer, está acontecendo aos nossos olhos. O povo está começando a se levantar dos seus cativeiros, né, que é a morte. E no versículo 26 ele diz: dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei da vossa carne um coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Por que um coração de carne? Porque a carne ela é flexível. Ela não é dura, resistente. Coração de carne representa que a gente vai poder ser moldado. Agora entra uma nova aliança. Exato. Você vai poder ser moldado conforme a vontade do Eterno. Mesmo sendo velho como Nicodemo, né? Como eu posso nascer de novo sempre? Por que nascer de novo? Você vai ser instruído diretamente pelo Eterno. Você vai ser como uma criança.
onde você começou do zero e o seu pai vai ali lhe moldando conforme a sua vontade. Aí aquele que você nunca viu, você passa a ver. Passa a ver, enxergar. Agora, eu dou sempre esse exemplo. Você com um copo cheio consegue absorver? Não. Primeiro é necessário se esvaziar de tudo aquilo, meu querido, que você teve como bagagem na sua vida para poder vir com água pura e ser preenchido. Receber essa instrução. Eu li uma parte uma vez, não que eu cheguei a ler a Cabala em si, mas uma pequena parte que eu li, a Cabala é receber, né? Você nunca recebe, igual o senhor falou aí, nunca recebe nada cheio. Ou seja, eu tenho que me esvaziar daquilo que eu acho que eu sei para receber novas instruções. Ou seja, de instruções da onde? Não vai ser da Torá do mesmo jeito? Sim. Então, eu vou receber essa porção para eu me preencher novamente daquilo que é verdade, que é de verdade. Ou seja, receber o que é do eterno. Entendi. E é exatamente isso. A gente só pode sim, Brincadeira. arrumar mais lugar. Tem que se afastar um pouquinho, meu irmão. Para caber uma cadeira aí do lado. E não cai aqui. Deixa o casaco vai chegar e ficar aí, entendeu? É, porque eu só boto até aqui do lado. Os dois juntos aí. Uma coisa assim. Tá vendo mesmo? Aí, dois casais, mas Pegar. Pegue água ali por onde. Quem foi que chegou? Eu pego. Não, meu carro já tá aqui, ele já vai. Aqui não tem nem morrer. Isso nem só agora que eu vi. O gatinho pipoca. Mas você tá mal. Tá melhorzinho. Ah, mas foi lido o lugar, foi. Pode ficar aí, meu. Pode ficar aqui, é só desligar. aí me rolei. Eu só quero mas Pode ir se arrudando por aqui. Bora. Bom, tá aí, tá ótimo. Que lindo, né? Tá me olhando. Vamos ver, agradeço. Bota aí. E aí, Guilherme? E aí, Belém, como é que tá? Obrigado. E aí, Esse é do Sheila. Gente da gente, é a melhor qualidade, não? São pessoas da melhor qualidade aí. A gente tá estudando aqui um pouquinho, já vai começar o estudo de Marlon, que é sobre casais. Eu acho que vocês vão gostar. Bom. Aí a gente tá terminando já o estudo da gente aqui da tarde, que é bem interessante, fala um pouquinho sobre a palavra de Deus, né, que é importante a gente estudar. E a gente tem que meditar com bastante atenção, porque tudo que ele faz pra gente é bom. Tudo que ele ensina pra gente, a gente pode colocar no nosso dia a dia e ser próspero em tudo que a gente fizer, né? Que a prosperidade acompanha aqueles que obedecem ao Eterno. Então, continuando, né? No capítulo de 36 de Ezequiel, versículo 26, diz: Dar-vos-ei um coração novo, porém dentro de vós o espírito novo, e tirarei da vossa carne um coração de pedra e vos darei um coração de carne. O que é um coração de pedra? É quando, a gente estava falando aqui, alguém que não se deixa moldar, né? Endurece o coração. Aí Deus quer falar alguma coisa com a pessoa e o camarada está ali, parecendo uma pedra. Deus quer o coração de carne para que você seja maleável, flexível. Você se molde à vontade dele. E não ao contrário. Deus não vai se moldar à vontade de ninguém aqui. Ninguém é bonitão demais para poder Deus fazer a vontade do ser humano. Pelo contrário. Pelo contrário. Versículo 27 diz: Porém dentro de vós o meu espírito, e farei com que andeis nos meus estatutos, e guardarei os meus juízos, e os observareis. Observa o que a gente vinha falando. É a mesma coisa do que Moisés havia dito. De que dentro dessas pessoas que teriam um coração de carne, circuncidados, sem nenhuma barreira, a palavra circuncisão quer dizer barreira, não teria nenhuma barreira, dentro delas estaria o quê? A instrução do Eterno, a sua palavra. Aí no versículo 28 ele diz: Habitareis na terra em que dei aos vossos pais, e vos sereis por meu povo, e eu serei o seu Deus, seu Elohim. Então, o que é andar, a gente está observando aqui,
ser alguém próspero, abençoado, que literalmente tem um coração circuncidado, é aquele que ouve a palavra do Eterno e segue ele, não é isso? E é obediente. É obediente. Já quem é desobediente, ele recebe o quê? O caminho, no seu caminho. Aquilo que é estar apartado do Eterno, que é as suas maldições. Que é justamente ser arrebatado por alguém, por suas conversas bonitas, alguém que converse contra a palavra do Eterno. E Yeshua fala sobre isso muito claramente lá em João capítulo 10. Quem puder abrir aí a sua escritura, com base no que a gente vem estudando, vocês vão compreender com claridade, com clareza, o que o nosso mestre ensinou. Desce aí, desce primeiro. Das primeiras. João 10, verso 1. Pode ler? Se eu colocar aqui só um detalhezinho. Só explicar também para os irmãos que estão chegando aí, né? Sheila e Edu. Nada, Sheila. Olha, a gente chama Yeshua, que é o nome em hebraico do nosso Messias, certo? Para não... Não, eu sei. Exato. Depois Ótimo, amém. Então, pode começar, Sheila, por favor. 10, versículo 1 em diante. Na verdade vos digo que aquele que não entrar pela porta do curral das ovelhas, mas por outra parte, é ladrão e salteador. O que é um curral? Um curral, na época lá de Israel, e até hoje, né? É como se fosse um quadrado, uma paredezinha, bem pequenininha, onde as ovelhas, que são animais muito dóceis, muito mansos, eles passam a noite. Então, o pastor leva elas durante o dia para comer, para beber e tal. Leva ela até o pasto, né? Quem lá sabe o Salmo 23 aí? O Eterno não me falta. Caminhar me faz em verdes pastos. Não é isso? Ele guia as ovelhinhas em mansas águas. Isso, olha que coisa linda. Então, quando chega de noite, não tem como as ovelhinhas estar pelo campo aí. Senão vai vir o quê? O lobo e Chacai. Aí ele bota as ovelhinhas no curral. Mas quem é rebelde, ele não quer entrar no curral. Diz, não vou entrar aqui. O curral é muito apertado. Eu vou ficar andando livre. Eu sou livre para fazer o que eu quiser. Mas na realidade é uma proteção para a ovelhinha. E a porta das ovelhas, desse curral, não existia uma porta física. O pastor literalmente botava um banquinho e ficava lá com o cajado de frente. Porque se ele botasse uma porta literalmente, ele poderia se distrair ali e de repente as ovelhas abriam a porta ali e elas fugirem. Então ele ficava na porta do curral. Certo? Só dando para vocês uma ilustração aí. Versículo 2 e 3. Aquele, porém, que entrar pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome, e as suas ovelhas, e as traz para fora. Exato. Então, as ovelhas ouvem a voz do pastor. Por quê? Também existia na época os pastores assalariados, que recebiam para pegar as ovelhas de outras pessoas ali e fazia esse serviço de levar até o pasto e voltava. Só que ele tinha as deles e a outra pessoa tinha do outro. Então ele fala aqui sobre um porteiro, alguém que vai ajudar a administrar essas ovelhas. Porém, as ovelhas dele, quando ele chamava, tem um assobio especial, é incrível, as ovelhas já saem correndo, cada uma pro seu pastor. Pelo tipo de assobio, pelo cheiro. Tinha casos que a ovelha era meio rebeldezinha, o que é que o pastor fazia? Ele quebrava a pata dela, veja que coisa. Aí atava com uma faixa e botava ela sobre o ombro. Passava 15 dias ali. Para onde ele ia levar para comer, ele botava ela no ombro. Para quê? Para ela ficar sentindo o cheiro do pastor, o assobio qual era que ele estava raptando. Para aí depois, toda vez que ele assobiava, ela estava já perto. Porque ele que ia levar ela para onde ia comer. Versículo 4 e 5. Depois de conduzir para fora de todas que lhe pertencem, adiante delas, e as ovelhas seguiam, porque conhecia a sua voz. Mas, de modo algum, seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não
conhece a voz do estranho. Então, é isso que a gente vem aprendendo desde o escrito lá de Moisés. De que a voz do Eterno foi dada através das suas instruções. A partir do momento que outra pessoa vier e disser, chamar, olha, vamos, está lá em Deuteronômio capítulo 13, Deuteronômio capítulo 16, diz o seguinte, que quando outra pessoa chamar você para seguir outras instruções, você não vai, você fica onde você está. Então, Yeshua, como ele seguia a palavra do Eterno, como está no próprio livro de João, capítulo 14, diz que as palavras que vos digo não são minhas, mas do Pai que me enviou. Então, da forma que ele está ensinando aqui, é bem básico. Que ninguém vai arrebatar das mãos dele, tirar dele as suas ovelhas, porque elas conhecem a sua voz. Elas sabem o que ele está falando. Então, o estranho, quem vem trazer outro tipo de ensinamento, outro tipo de conversa, outro tipo de coisa, não vai ser ouvido pelas suas ovelhas verdadeiras. E no versículo 6 diz, Yeshua disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que ele lhes dizia. Então, entre aspas, né? As pessoas ficaram sem compreender. Então, quando Yeshua sempre trazia sua parábola, suas histórias, ele trazia coisas do contexto da época, daquilo que ele, na época, vivenciava e via, todo mundo estava ali, vivenciava e via. Então, ele sabia que os pastores, na sua maioria, trabalhavam o quê? Sozinho. Muito mal com duas pessoas. Quando ele precisava, realmente, era um rebanho muito grande, trabalhava com duas pessoas. E esses pastores, quando tinha um animal selvagem, na maioria das vezes eles iam para a luta. Um cacete, literalmente. Ele tinha um bastão, vinha um lobo, ele ia se atracar com uma trilha de lobo até, né? Então, esse pastor, quem é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas? O nosso mestre. Ovelhas estas que estão sendo reunidas através do seu sangue e que nos purifica de todas as nossas transgressões. A gente viu no profeta Ezequiel que essas pessoas que estavam entre as nações, que estavam sendo reunidas, seriam aspergidas com água pura. E Yeshua certa vez disse que era uma água pura, que iria trazer ensinamento para todo o povo de Israel. A gente já está finalizando. No livro de João ainda, no capítulo 7 ao 9. Lê, irmão Carlos. Capítulo 10, ou capítulo 10, versículo 7 ao 9. Tornou por Yeshua e disse, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Aí, aqui, muitos vão pegar esse versículo outro para dizer que esse ladrão e salteador é Satanás, mas o texto está em plural aqui. São ladrões e salteadores. E dando muito isso. E quem veio antes dele não foi Satanás. Quem via eram pessoas que ensinavam a instrução do Eterno de uma forma errada. Até hoje existe esse tipo de ladrões e salteadores. Pessoas que pegam a palavra de Deus e distorcem para poder ganhar dinheiro. Para poder tirar a lã da ovelha, para poder matar e comer sua carne. Literalmente, só falta matar, tirar o sangue e comer a carne da ovelha. Mas Yeshua está dizendo que o ensino verdadeiro, ele não é assim. Ele é gratuito, está acessível a todo mundo. Porque quando ele ensinou sem cobrar nada a ninguém. Então, literalmente, se você vê, meu filho, cobrando, já desconfie. De graça foi dado, de graça deu. Exato. Versículo 10 e 11. O ladrão não vem senão a roubar, matar ou destruir. Eu vim para que tenha e a tenha com abundância. Eu sou o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. Exatamente. Então, não basta a gente só ser fiel ao Eterno, a gente tem que reconhecer quem é o pastor, quem é que guia o povo dele, o povo de Israel, está espalhado sobre os 4 cantos da terra, escutar a voz do pastor, né? Que literalmente é o seu ensino, as suas instruções, que está descrito no livro da Aliança do Eterno. Como a gente vem aprendendo, a Aliança do Eterno ela é dada a todas as pessoas da terra, como a gente viu no início. Desde o da mais alta patente de Israel, ele foi convocado, até o cara que fazia o serviço mais humilde, que era estrangeiro. O Eterno disse, olha, todos vocês têm acesso.
O Eterno não faz distinção de pessoas. Todos aqueles que querem se ajuntar ao povo de Israel, à comunidade de Israel, ele diz homens, mulheres, crianças. Tanto que, se a gente for observar direitinho num dos textos da porção, mais à frente, se der tempo, 3 horas eu vou encerrar, o Eterno diz o seguinte, que o ser humano em si, que quiser ter acesso a essa aliança, Moisés vai ensinar, a cada 7 anos seria lida a instrução todinha, que é o termo da aliança, diante de todo mundo. Por quê? A cada 7 anos. Uma criança, literalmente, nasceu, com 1 ano não vai conseguir ver. Mas depois de 7 anos ela já entende alguma coisa. Com 14 anos já entende mais ainda. Então essa aliança seria renovada, com quem estava ouvindo a segunda vez, e seria nova, quem seria ouvido a primeira vez, pelaquela pessoa. Então todos têm oportunidade, e quem estava entrando na terra também de Israel? Assim, primeira vez, nova, praia nova. Mas os títulos não mudam. Porque o Eterno não mudou. Porque não tem como a gente confiar num Deus que diz uma coisa hoje e outra amanhã? Quem é que faz isso? O ser humano. Ser humano. Tem circunstância, meu amigo. Tem cara que com a faca no pescoço muda o discurso. Tem outro por causa do dinheiro, muda o discurso. Outro por causa de um filho, muda o discurso. Agora, quem é que pode ameaçar Deus? Quem é que pode comprar ele? Nada. Por isso que suas palavras são eternas. Não existe como você alterar. Porque não existe nada que possa persuadi-lo a mudar o que ele disse. O que ele disse é um decreto e acabou-se. Por isso que as palavras dos seus servos devem ser como um contrato. Pelo Eterno não existia contrato de papel. Ele fez a Torá escrita por causa do ser humano. Porque inicialmente ela foi dada como? De boca. Tem contrato de contrato, quando era feito com sal, né? Ela já de sal, colocava na mão, o outro apertava a mão, misturava o sal, você não tinha como pedir mais suas pedrinhas de volta. E misturou as pedras, acabou esse seu sal. É um pacto sem retorno, sem volta. Né? Se partiu um animal no meio, também, e caminhava e dizia, olha, o que foi feito com esse animal? Quem quebrar o pacto será feito com ele. O que o Eterno fez com Abraão. Exatamente. Então, antigamente não tinha contrato de papel. O que tinha era a palavra. Hoje em dia, se você confiar na palavra do cara, tá lascado. Por isso que, para o Eterno, é muito importante. Yeshua disse, olha, cada palavra que vocês disserem, vocês serão julgados. Porque para o ser humano, não. Não vale nem nada a palavra. Mas para Deus, meu amigo, a palavra do ser humano é como se fosse um contrato. Quando você diz e não faz, você está quebrando o contrato perante o Eterno. Por isso que é muito importante a gente tomar cuidado no que a gente vai falar, no que a gente vai dizer, porque, literalmente, cada palavra que a gente diz é um contrato. Vai prometer também, né? Promessa. Eu juro que eu vou aí, eu juro que eu vou fazer tal coisa. Não jure, não. É melhor você dizer, se der, eu vou. Tem muita gente que promete muito e não faz nada. Tem outros que não prometem nada e faz muito. Não é isso? Vamos continuar aí. Continua, irmão Carlos. Versículo 14, 15. 14, 15, 16. Ó. Eu sou compaixão. Conheço minhas ovelhas. Das minhas sou consciente. Assim como o Pai conhece mim, também eu conheço. E dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas, não são este aprisco. Também convém agregar. Elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho ímpar. Amém. Então, ainda existem outras ovelhas que não são desse aprisco. Que ovelhas são essas? As nações, literalmente. Não só as 12 tribos de Israel vão ser abençoadas com a palavra do Eterno. Tanto que quando o Eterno deu a sua Torá lá no Monte Sinai, não existia só as 12 tribos de Israel. Existia uma multidão mista que estava com eles ali, ó. Que quem aceitou, meu amigo, estava no meio da jogada também. Porém, volto a dizer, na Nova Jerusalém, nas minhas escrituras que eu li aqui, não tem 13 portas. Só tem 12. Você tem que entrar pelas tribos. Entrar pela porta. E Yeshua disse, todos que pulam a porta é o quê? Esse aqui é 12. Mas quem entra pela porta? É o pastor. E quem sai pelas portas? As ovelhas.
só entra e sai pela porta. Então, se você quer entrar no mundo vindouro, tem que ser pelas 12 tribos. E quem participa das 12 tribos guarda a instrução do Eterno. É necessário. Não é que a gente é salvo por causa de algo que a gente faça. Ninguém aqui vai ser salvo porque pratica alguma coisa. A gente, depois de salvo, a gente tem que seguir um novo caminho. Como uma pessoa que foi pego cometendo vou dar um exemplo, um delito, foi pego roubando. Ele foi preso. Aí, ele de repente perdeu ali a sua liberdade, né? Momentaneamente. Mas era réu primário. Aí já foi solto. Se ele for pego de novo, ele vai ser solto de novo? É, Quer dizer, no Brasil sim, né? Mas num país sério, né? Agora ele ganha uma medalha, né? Hoje, daqui a pouco o Estado vai dar uma medalha para quem for mais ladrão, né? Roubou, tu conseguiu ser preso e solto 50 vezes, tu vai ganhar a medalha de campeão do ladrão. Tem cara que só quer estar preso pra ganhar. Mas num país sério, num país sério mesmo assim. Ele é preso, aí foi réu primário, a turma dá uma aliviada. Todo país faz isso. Foi pego roubando uma galinha. Aí os países vai lá e dá uma réu primário. Pronto, eu vou dar uma oportunidade, tu vai ficar. E aí foi pego de novo. Aí agora, no país sério, prende e sacode a chave fora. Não é isso? Do mesmo jeito é com a instrução do Eterno. A gente, quando foi pego no flagrante em desobediência, pior ainda, o caso da gente merecia até a morte. E alguém pagou com a gente com o sangue dele, que foi o nosso mestre Yeshua. Porém, a gente agora é chamado para boas obras, que é aquilo que o Eterno preparou desde o início da criação, que é as suas instruções. A partir disso, a gente tem uma nova vida, em obediência. Aí sim, como a gente vê, eu estava vendo um vídeo de um cara falando só das próprias. Por que pareça, nesses dias, falando sobre Deuteronômio 28, que fala sobre as bênçãos, né? Quando chega na hora da maldição, o camarada não parou. Não fala nem no início, né? Que no início diz, olha, se vocês obedecerem os mandamentos da Torá, da lei de Deus, vocês serão prósperos nisso, naquilo, não. Só começou já na parte da prosperidade. Vocês serão prósperos nisso e naquilo. Não prósperos no campo, na entrada e sair. Vocês serão prósperos. Pronto. Chegou na parte da maldição, acabou-se o homem. Por quê? Qual é a condicionante? Qual é a condicionante, Aleph, de ser próspero e ser amaldiçoado? A condicionante de ser próspero é que você tem a bênção e tem o eterno. Não, mas você tem que fazer alguma coisa, não é isso? Isso. A condicionante é você ser obediente. Obediente às instruções do Eterno, aos seus mandamentos. E você não ser próspero, ser amaldiçoado, é o oposto disso. Você ser desobediente. Você não honra seu pai e sua mãe, você vai ser próspero. Você é desobediente às autoridades, você vai ser próspero? Não. Se você não obedece ao Eterno, meu amigo, que, segundo que nós acreditamos, é a quem nós amamos, é o primeiro amor que a gente deve ter, como é que você vai obedecer a um ser humano que é falho igual a você? Eu vou ler a condicionamento, ok? Lê, né? Vou ler a condicionamento. É simples. Deixa eu ver aqui. O condicionamento é bem. Deixa eu ver aqui no verso. Pronto. Verso 19. Se quiseres comer desta terra, obedecei os mandamentos. Capítulo 1 de Isaías, verso 19. Mas se recusares todos rebeldes, seria devorada a espada. Porque a boca do Eterno diz. Mais uma vez, o profeta está citando algo novo? Não. Ele está citando Deuteronômio capítulo 28. Todo profeta, a principal função dele é lembrar o povo do passado, porque ele já sabe o que vai acontecer no futuro, dependendo das escolhas da pessoa. Então, se você escolheu ser desobediente, o profeta já sabe, desobediente é naquele versículo ali. Então, se vocês continuarem assim, vai acontecer isso, isso e aquilo. Mas se vocês se arrependerem, que a chave para mudar o coração do Eterno é o arrependimento. Capítulo 1, verso 19. Voltando para a gente finalizar, Deuteronômio capítulo 30, verso 10 em diante, diz assim, ó. Quando deres ouvidos a voz de Adonai teu Elohim, guardando os seus mandamentos e os estatutos, escrito neste livro da Torá, da sua lei, quando te converteres a Adonai, o vosso Elohim, com todo o teu coração e com toda a tua alma,
Porque este mandamento que te ordeno hoje não é muito difícil, não está fora do teu alcance. Isso é na Bíblia, eu coloquei, fiz questão de botar aqui, Bíblia Judaica Completa. Quem puder ler aí na João Ferreira de Almeida, por favor. Deuteronômio Ferreira de Almeida 30. 30:11. Irmão Carlos, lê aqui que é João Ferreira. Ferreira de Almeida, este é o mandamento que hoje te ordeno e não é encoberto. Tampouco está longe de ti. Só que se você olhar o texto em hebraico, a tradução correta é essa aqui. A Judaica Completa. Não é difícil. Mas eles mudaram a tradução para que você possa entender. Muitas pessoas vão dizer assim, no Antigo Testamento era difícil. As coisas eram complicadas, a lei era impossível de ser praticada. Olha o que Deus está dizendo aqui. Porque esse mandamento que hoje te ordeno, ou seja, a lei de Deus, não é difícil e não está fora do teu alcance. Então, o que o ser humano diz, que é o lobo devorador, né? Aquele que pula o aprisco, ele diz, não, ali é difícil. O que Deus diz é fácil. Na João de Almeida, Não é isso? aqui na João de Almeida, Sim. Thompson. Na Thompson, né? Pronto, a mais antiga. Que hoje te ordena não é difícil demais, nem está longe de difícil. Exato. Mas as traduções de João Ferreira de Almeida, que é que todo mundo tem, diz não está encoberto. Aqui diferente, aqui diz assim, Marcos. Os mandamentos que eu hoje estou dando a vocês não são difíceis de entender, nem de cumprir. É porque a tua deve ser a Bíblia de hoje, né? João Ferreira de Almeida. Renovada. Deve ser aquelas. É mais antiga. João Ferreira, versão de hoje. Um negócio assim. Versão de hoje. Então, mas a versão de hoje é aquela. Tá uma tradução mais plausível, né? Encoberta, ela diz fácil, é difícil, tá entendendo? Vamos lá, versículo 12. Não está nos céus para dizeres, quem subirá aos céus e nulo traga, e nulo faça ouvir, para que ouçamos, cumpramos. Nem tampouco está além do mar para dizeres, quem passará por nós além do mar, para que nulo traga e nulo faça ouvir, para que cumpramos. Esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para cumprires. Vês que hoje tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames a Adonai teu Elohim, que ande em seus caminhos, e que guarde os mandamentos, e os estatutos e os juízos, para que vivas e te multiplique, e Adonai teu Elohim te abençoe na terra a qual entras a possuir. Então veja que coisa maravilhosa esse texto, versículo 15 e 16. Que o mandamento que te dou hoje, que te ordeno hoje, que ames a Adonai teu Elohim. O que é amar a Deus? Andar no seu caminho, guardar os seus mandamentos, nos seus estatutos e juízos. Ou seja, todas as camadas de mandamentos do Eterno. Até aqueles que os juízos são aqueles mandamentos que a gente nem compreende. Eu estou fazendo, mas eu não sei nem para que serve, mas eu faço. Deus está me dando, eu não sei o que é, para que serve, mas eu vou lá fazer. E no versículo 19, capítulo 30, 19, diz, aí ele chama duas pequenas testemunhas, que a gente falou no início do estudo. Eu só chamo duas testemunhas para ser contrários a vocês. Os céus e a terra. Os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra vocês, de que te tenho proposto a vida e a morte. Ou seja, eu estou propondo para vocês o que é a vida e a morte. O que é a vida? Obedecer à instrução de Deus. O que é a morte? Desobedecer. A bênção e a maldição. O que é a bênção? Obedecer. Maldição, desobedecer. Ele dá a dica, viu? Deus é tão bom. E Moisés é cara legal. É bom demais. Ele ainda deu um filho. Ele diz, olha, escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Ele já deu a resposta. Apesar que estava meio óbvio, né? Ele queria morrer. Ele maldição. Amando Adonai teu Elohim, dando ouvidos à sua voz. Ou seja, é o que Yeshua estava falando sobre a voz. Eu chamo as minhas ovelhas e as ovelhas ouvem a minha voz. Mas o ladrão vai dizer o quê? Que é difícil, que é impossível, que não pode, que ninguém pode fazer, que só ele cumpriu e nós não podemos. Não. O Eterno disse, é fácil. Por quê? Eu vou lhe explicar.
A instrução do Eterno, ela vai nos colocar como cabeça do nosso corpo. Ela vai refrear os nossos impulsos. A partir do momento que você... Deixa eu lhe explicar uma coisa. Colocam numa mesa tudo que é proibido se comer e alguma coisa lícita. Alguma coisa que o Eterno permite. Porque a gente não sabe porque ele proibiu. Não é isso? Porém, você escolhe obedecer ao Eterno. Você foi livre para escolher. Quando te impõe algo e você faz porque você não tem mais o que fazer, você vai lá e faz. Você é livre? Não. Não. Você não tem escolha. Porque todo mundo faz assim e você faz também. Então você é escravo. Porém, quando você tem livre-arbítrio de dizer, eu não vou fazer isso. Quando no dia de hoje, por exemplo, eu chego, minha empresa é o dia que se mais ganha dinheiro, eu digo, não, vou fechar minha empresa hoje. Por quê? Deus disse que era para fazer. Por quê? Eu não sei. É o sábado, é o sábado. Se fosse na segunda, era na segunda. Se fosse na terça, era na terça. Como vai ter a festividade agora, que vai ser na quarta-feira. Da quarta para quinta. Quinta-feira eu não abro. Não abre assim, né? O Aleph não vem trabalhar para mim também. E o dinheiro que eu ganho nesse dia, que a empresa lá abre, que meu sócio quer abrir, é o direito dele, ele fica para ele. É um dinheiro para ele. Então, todos nós somos chamados para quê? Para obedecer ao Eterno e não ao ser humano. Então, a partir do momento que eu boto meus pés e me firmo, não, eu vou obedecer ao Eterno, eu sou livre, cara. Eu não sou um escravo. E sou até servo. De quem? De Deus, e não do homem. A partir do momento que o homem diz, não, todo sábado você tem que trabalhar, você é servo de Deus ou do homem? Do homem. A partir do momento que você não pode escolher o que vai comer, as pessoas que vão dizer, olha, tu tem que comer isso, pô, não tem problema nenhum. Porque esse negócio aí é muito antigo, essa palavra é antiga. O vinho velho é que é bom, rapaz. Não é isso? É o melhor que tem. Eu não tomei não, mas dizem que é bom. Porém, a gente sabe que a Torá, a instrução do Eterno é perfeita. É o manual do ser humano. Para a gente finalizar, no versículo 20 diz, amando a Adonai teu Elohim, dando ouvido à sua voz, achegando-te a ele, pois ele é a tua vida. Olha como é que é a vida do ser humano. Obedecer à instrução do Eterno. E prolongando os teus dias, para que fique na terra que Adonai jurou a teus pais, Abraão, Isaac e Jacó, e que lhes haviam de dar. Abraão, Isaac e Jacó. Só que, olha o texto do rei Salomão, em Eclesiastes, capítulo 12, verso 13. De tudo que se tem ouvido, o fim é, teme a Elohim e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. O homem mais sábio que já pisou na terra, antes de Yeshua, né? Reconheceu, depois de tudo que ele viu, o homem que já teve a maior riqueza que já pisou na terra. Salomão penteava o cabelo com ouro. E aí, Edu? Dava pra tu, é fraco homem? Fraco. 2 quilos de ouro estava no cabelo do homem. Ele penteava o cabelo com ouro. Ele tinha tanto dinheiro que não tinha mais nem onde guardar. O ouro ficava caindo pelo meio da rua. Tinha cavalos e mais cavalos, que era o sinônimo de riqueza. Tinha não sei quantos mil cavalos. Um homem que teve 1.000 mulheres. A gente, para se aperrear com uma, já é difícil. O homem tinha 1.000. Não é só 1.000 mulheres, não. 1.000 sogra. Hein? Será que deixa lá? 1.000 tudo. 1.000 cunhados. Mais de 1.000 cunhados. A perreira era grande do homem. Depois de tudo que ele viu, aí ele escreve aqui, no final de tudo. Olha o que ele diz. Depois de tudo, de safadeza, de cachaça, de tudo, de dinheiro, na época carro, hoje em dia é carro, mas antigamente era cavalo. Cavalo ele tinha mais de 10.000, dos mais caros que tinha, de tudo que ele tinha. Ele chega e diz isso aqui, ó. De tudo que se tem ouvido, o fiel. Depois que ele expressou sobre tudo no livro de Eclesiastes, de Provérbios. Teme a Elohim e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. E como a gente tem estudado nessa porção, olha o versículo 14, que a gente nem olha direitinho. Porque Elohim há de trazer juízo a toda obra. E até tudo o que está encoberto, que seja bom ou seja mau. Aquilo que a gente esconde debaixo do tapetinho, está guardando lá, dizendo que ninguém vai ver. Ele tomou os céus e a terra como testemunha, e no dia do juízo ele vai mostrar. E aí, qual é a tua obra? Agora, se houver arrependimento, ele descarta tudo isso e tu estás livre. Agora, se não tiver, vai ser exposto. Então, esse foi o estudo da gente aí. Eu não vou entrar na outra porção, para que a gente possa... ano que vem a gente entra na junta, né? Hoje foi legal.
Shalom, shalom mesmo. Vamos embora, né? Vamos